Olá, eu sou o jornalista Marcelo Matuziak e falo em nome da Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, que está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a vereador em Porto Alegre. Lembrando que as regras são iguais para todos os participantes, as mesmas questões são formuladas para todos e o mesmo tempo de resposta concedido para cada um dos candidatos. São 4 minutos para a primeira questão, 2 minutos para a segunda pergunta e mais 2 minutos na terceira questão. Nós conversamos agora com a candidata, a doutora Ana Lúcia Couto Coronel, candidata pelo Novo, para saber, doutora, qual a sua motivação para concorrer e quais suas propostas na promoção da saúde, caso eleita vereadora em Porto Alegre. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento a todos que forem nos assistir. Meu nome é Ana Lúcia Couto Coronel, eu sou médica coloproctologista, formada em Santa Maria, fiz minha especialização na Santa Casa, e a maior motivação de eu me engajar na política, nunca participei em política partidária antes, foi o reconhecimento do quanto a saúde pública, especialmente, vem se deteriorando. Agora, com a pandemia, nós podemos vivenciar profundamente as necessidades da saúde pública, né? E eu vejo que nós temos pouca representação no legislativo, no executivo, em várias esferas políticas, e eu acho que nós precisamos ocupar esses espaços, nós precisamos ter mais voz. Eu e meus colegas médicos municipários, eu tenho 20 horas pelo município, tentamos de diversas maneiras sensibilizar a gestão quanto a diversas dificuldades que nós presenciamos, que nós vimos durante este período, e antes mesmo nós já tentávamos, né? E, infelizmente, nós não somos ouvidos, nós não temos voz. Então, essa é uma motivação maior que me leva a sair da indignação e partir para a ação, como nós dizemos, porque nós precisamos ter representatividade e voz para saber o que realmente é importante na saúde pública, quais são as reais necessidades. Nós muitas vezes recebemos pacotes prontos, né? As orientações, as ordens, os programas e projetos vêm do gabinete sem que isso tenha sido, sem que isso tenha passado pelos reais interessados, que são os profissionais da saúde e a população. Então, eu tenho estudado muito quais são as necessidades, como a saúde pública em Porto Alegre vem se desenvolvendo, a assistência básica está passando por grandes necessidades, houveram fechamentos de muitos postos de saúde, houve terceirização de algumas unidades e o gerenciamento pelas terceirizadas não vem sendo adequado, então nós temos tomado a frente dessa luta para que seja garantido tanto a assistência à população, assistência adequada à população, quanto melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde. Recentemente, nós vivenciamos uma situação muito ruim, a unidade da Cruzeiro foi terceirizada, foi transformada numa unidade de pronto atendimento, e a empresa teria que disponibilizar no mínimo 5 médicos em cada plantão. Num plantão havia apenas uma médica para atender toda a unidade Covid, em plena pandemia, estava fechada há mais de 3 dias, quando eu fui visitar, porque não tinha pessoal, porque não tinha assistência. Isso está previsto em contrato, a empresa tem que prestar esse serviço e não estava prestando, e a prefeitura não estava fiscalizando, e o legislativo não estava cobrando. Então, eu acho que é necessário que existam profissionais da saúde nesse meio para poder responder, para poder fiscalizar, para poder buscar e para poder oferecer realmente condições melhores de atendimento, né? Então, eu tenho como bandeiras a eficiência na saúde, a otimização do serviço público e a moralização do gasto público, porque a gente vê que os recursos que nós pagamos com os nossos impostos não chegam ao destino adequado, que seriam as áreas essenciais, como a saúde, a educação e a segurança, que são repetidos muitas vezes durante a campanha, mas que depois caem no vazio. E o dinheiro acaba sendo, o nosso dinheiro acaba sendo distribuído em áreas que não são essenciais e a população continua carente de assistência.
Doutora Ana Lúcia, que ações, na sua avaliação, podem ser implementadas com o objetivo de melhorar as condições da carreira pública dos médicos do município? Olha, eu acho que a questão principal nisso é condição de trabalho. Eu acho que mesmo que haja a reforma da administrativa que está sendo prevista, e eu acho importante que ela ocorra, o que nós precisamos, enquanto médicos, enquanto profissionais da saúde pública, é condições de trabalho, um salário adequado para a nossa função, para o tempo despendido no trabalho, mas condições adequadas de trabalho, que é o que tem nos abatido mais. Enquanto na iniciativa privada, nos nossos consultórios, nos nossos hospitais e clínicas, nós temos diversas exigências a cumprir. Cada um de nós sabe a burocracia que é quando nós precisamos emitir um alvará, renovar um alvará, quando nós precisamos criar uma pessoa jurídica ou desfazer uma pessoa jurídica, é uma burocracia enorme. As exigências, a série de documentos e a série de quesitos que nós precisamos cumprir para exercer a nossa profissão no setor privado, não apresenta a mínima exigência, a mínima condição, o mínimo paralelo na saúde pública. Enquanto nós precisamos fazer revisão sistemática dos ductos de ar, ter os parâmetros de limpeza do nosso trabalho, limpeza de caixa d'água, caixa de lixo padronizada, enfim, é uma lista imensa de exigências, o setor público não cumpre. Eu vivo isso dentro do hospital onde eu trabalho. Não existe ducto de ar condicionado, por exemplo, nunca foi limpo desde que eu estou lá. Nunca. Então, eu acho que na carreira de médico do serviço público, o mais importante é que a gente obtenha condições de trabalho, condições adequadas de trabalho. Doutora Ana Lúcia, para a gente encerrar a última questão, o Hospital de Pronto-Socorro, que é uma referência no Rio Grande do Sul e também para o Brasil, possui várias carências e ausência de investimentos e novas tecnologias e equipamentos de ponta. Como a sua atuação na Câmara Municipal pode atuar para ajudar nesse sentido? Eu acho que nós podemos fazer, em primeiro lugar, na Câmara, é fiscalizar o gasto público, para onde o dinheiro público está sendo destinado. Além disso, estimular a criação de parcerias público-privadas. Infelizmente, recentemente, foi revogado um importante decreto que previa o estudo de parcerias público-privadas no setor da saúde. E houve quase uma histeria coletiva entendendo isso como privatização do SUS, quando não era. O estudo previa, aliás, o projeto previa estudos na área, com projetos pilotos, e aquilo que desse certo, seria implementado. Nós perdemos uma grande oportunidade. O pronto-socorro, se recebesse parcerias público-privadas adequadas e uma gestão adequada, além, obviamente, do destino do recurso público, não estaria na condição que está. Então, como vereadora de Porto Alegre, eu pretendo fiscalizar os gastos e que esses gastos sejam destinados, o recurso público seja destinado para investimento nas áreas essenciais. E, sem dúvida, o Hospital de Pronto-Socorro é um dos pontos mais essenciais na saúde pública aqui em Porto Alegre. Perfeito. Doutora Ana Lúcia Couto Coronel, candidata pelo Novo, muito obrigado pela participação aqui junto à ANRICS. Agradeço a todos. Lembrando que as entrevistas com os candidatos ficarão disponíveis nas plataformas da ANRICS, no Instagram, no Facebook e também no YouTube.